E aí, sejam muito bem-vindos a mais uma análise daquelas de explodir a cabeça. Hoje o nosso estudo é simplesmente fascinante. Nós vamos mergulhar numa exploração teológica e comparativa feita pelo pesquisador Marconi Farias sobre duas das maiores epopeias da história humana. É impressionante pensar em como textos tão antigos ainda funcionam como um espelho perfeito para a mente humana de hoje, né? Para começar, a gente tem que encarar uma verdadeira charada existencial de frente. Pensa comigo. Por que a humanidade vive numa permanente peregrinação? Desde o início dos tempos, o ser humano tenta encontrar algum significado usando exatamente essa mesma metáfora, a de uma viagem. O ato de sair de um ponto e tentar com todas as forças chegar a um destino parece ser o jeito mais fundamental da gente conseguir entender quem somos nós e o que afinal estamos fazendo por aqui. Bora mergulhar nisso? Bom, nossa primeira parada aqui é entender essa jornada humana universal. Pensa num contraste estrutural que é absurdo de interessante. De um lado, a gente tem a pesada tradição grega, com o herói Ulisses atravessando mares cheios de monstros, águas completamente desconhecidas, tudo para voltar para sua terra natal, Ítaca. Do outro lado, a literatura bíblica traz a saga do povo hebreu caminhando por anos nas areias do deserto, fugindo do Egito rumo à Terra Prometida. E olha só que loucura, embora essas duas histórias pertençam a universos históricos e culturais que não poderiam ser mais diferentes um do outro, elas acabam revelando a mesmíssima verdade espiritual. A humanidade está sempre em movimento, sempre caminhando ali no limite, na corda bamba, entre o caos absoluto e a redenção. Avançando, vamos falar sobre esses destinos: Ítaca e a Terra Prometida. O que é realmente fascinante de notar aqui é a direção temporal que cada uma dessas jornadas toma. Preste atenção. Ulisses faz um movimento focado no passado. Ele está lá enfrentando tempestades homéricas, literalmente, para recuperar sua memória, sua essência, tudo com o objetivo claríssimo de restaurar a própria honra. Já a busca de Israel vai no sentido totalmente oposto. É puramente pelo futuro. É uma promessa, sabe? Aquele povo está sendo conduzido para algo que nunca viu na vida, sendo jogado no desconhecido para aprender, passo a passo, a depender de Deus. É um contraste perfeito entre um herói grego lutando para resgatar o que perdeu e um povo bíblico caminhando na direção do que ainda nem conhece. E isso nos leva diretamente aos cenários dessas histórias. Vamos entrar agora no caos e no vazio. Tem uma frase espetacular do Marconi Farias que resume isso perfeitamente. Ele diz assim: o mar de Homero e o deserto de Moisés simbolizam o vazio existencial que acompanha o homem desde sua ruptura espiritual. Colocando essa lente teológica, a gente percebe que essas viagens não são só eventos de uma mitologia antiga ou um registro histórico que ficou para trás. Elas são uma representação visual, sabe, quase palpável do drama da nossa própria consciência tentando lidar com esse vazio. E se a gente for detalhar as características desses dois espaços? De um lado tem o oceano e do outro o deserto. O oceano é aquela metáfora imbatível para o desconhecido. Aquelas águas profundas, aquele lugar onde a nossa fragilidade humana fica gritante e onde rola um pânico real de perder a própria identidade. O deserto compartilha dessa mesma aridez e hostilidade, só que ele funciona como um espaço de provação extrema, de muita transformação e, no fim das contas, de revelação. Tanto aquela água imensurável quanto a areia infinita trazem esse conceito super abstrato de causa existencial para um foco incrivelmente nítido. Entrando agora na quarta parte da nossa análise: razão grega e fé bíblica. Então, o ponto crucial de tudo isso é entender como cada cultura sugere que a gente sobreviva no meio desse caos. De um lado da balança, a astúcia humana. Na Odisseia, a glória vai toda para o herói que usa a razão, a inteligência e o conhecimento prático para vencer as provações. A mente dele é a principal ferramenta, a única chance de sobrevivência. Do outro lado da balança, a providência divina. O homem bíblico só sobrevive por causa da fé. A tradição deixa muito claro que escapar com vida ali depende inteiramente de confiar e depender da presença de Deus. Basicamente, temos aqui o retrato claríssimo de uma tensão milenar que formou a cabeça do Ocidente inteiro: confiar no intelecto humano ou confiar na fé divina. E é aqui que a coisa fica ainda mais profunda. Vamos explorar o eco cristológico. Vamos ver como isso se constrói passo a passo, porque as conexões entre a figura de Ulisses e a manifestação de Jesus Cristo são surpreendentes. Passo 1. Retorno e disfarce. A semelhança é forte demais, já que ambos chegam nas suas terras de um jeito super humilde, com a verdadeira grandeza deles totalmente disfarçada. Passo 2. Rejeição inicial. Quando chegam, nenhum deles é reconhecido de cara, e pior, os dois acabam sendo rejeitados pelo seu próprio povo. E aí a gente chega no passo 3. Revelação. Bem no clímax da história de cada um, eles revelam de fato quem são e tomam o lugar que é deles por direito.
É uma estrutura narrativa simplesmente fantástica. Isso ilustra de um jeito brilhante que, apesar de terem feito um caminho tão parecido de rejeição e revelação, os métodos e os objetivos deles, no final das contas, não poderiam ser mais opostos. Ulisses traz a restauração pela espada, ele pega o poder de volta na base da força porque ele quer colocar ordem na política da casa dele. Por outro lado, Cristo traz a restauração pelo sacrifício. O método é o extremo oposto e o objetivo não tem a ver com a terra, com o poder político, mas sim com a redenção espiritual. Mas aí a gente precisa dar um freio e fazer uma daquelas pausas existenciais básicas. Trazendo tudo isso da poeira da antiguidade direto para o asfalto moderno, afinal, onde é que está a nossa Ítaca hoje? No meio dessa nossa rotina apressada e maluca, para onde é que a gente está, de fato, tentando ir? Vamos mergulhar no nosso último grande conceito, o verdadeiro lar ontológico. Para amarrar tudo que a gente viu até agora, é só dar uma olhada e cruzar essas duas grandes matrizes culturais. Na tradição grega, a gente acompanha o herói Ulisses batendo de frente com o desafio do mar, usando como ferramenta a sua própria astúcia para alcançar o seu grande objetivo, Ítaca, e a restauração da sua honra. Já na tradição bíblica, a gente vê o povo de Israel diante do deserto brutal, usando a fé como ferramenta, tendo como objetivo pisar na terra prometida através da dependência total de Deus. São duas estruturas gigantescas, incrivelmente alinhadas, que emolduram toda a condição humana através dos séculos. Mas o que exatamente significa esse destino final? O Farias chama isso de lar ontológico. E olha, já adianto que ele não é um lugar no mapa geográfico. Na visão teológica dele, esse destino que a gente procura o tempo todo é, na verdade, uma necessidade profunda de reconciliação. Uma reconciliação da gente com a gente mesmo, com o divino e com o sentido mais fundamental do porquê estamos vivos. Ou seja, esse lar tão sonhado, ele é totalmente interno. E a relevância de pensar nisso hoje é gigantesca. A verdade nua e crua é que, por mais que a gente esteja afogado num oceano de tecnologia e conhecimento, a gente continua sentindo sede. A gente continua cruzando esses mares interiores turbulentos, enfrentando desertos emocionais pesadíssimos atrás de um pingo de significado. E se tem uma lição que fica dessas duas epopeias, é que ninguém, absolutamente ninguém, cruza o cauce sem sofrer uma transformação. A jornada machuca, abre umas feridas, é verdade. Mas ela também traz uma maturidade e uma consciência enormes. O cara que volta de uma travessia dessas, nunca, jamais, é a mesma pessoa que partiu. E para a gente fechar, fica aqui aquela provocação que não quer calar. Será que a verdadeira terra prometida não é um destino para onde a gente viaja, mas sim uma realidade que nasce de dentro, na vida de quem finalmente aprende a atravessar o deserto da própria alma? A jornada, meus amigos, continua sendo o maior épico de todos. Fica aí o convite para refletir sobre isso. Até a nossa próxima análise.